Muito bem, é uma grande alegria ter você aqui. Que, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Estamos iniciando um retiro de mudança de vida. Um retiro onde a sua vida vai mudar. Sua vida não vai mais ser a mesma a partir desse retiro. Tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus está fazendo uma obra nova na sua vida. Deus está fazendo uma obra nova na sua vida. Hoje nós não vamos ter um ministério de música para cantar aqui, mas nós vamos fazer uma animação diferente. Eu quero que você já pegue seu caderno e sua caneta e escreva a pergunta que eu vou te fazer. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? Enquanto a gente for conversando, você vai respondendo no seu caderno o que você vai escrever, tá? Então, às vezes você é psicólogo e é chamado a trabalhar com pessoas com ansiedade, depressão. É o que nossa comunidade faz. E às vezes você sente que você tem algo a mais para fazer, algo a mais para você dar. O que Deus está te chamando? Será que Deus não está te chamando para fazer parte da comunidade juntos? E evangelizar justamente porque nosso trabalho é este: evangelizar as pessoas com ansiedade, depressão, transtornos mentais. Da formação, da pregação, da retiro, às vezes você tem um chamado para isso aqui, ó, que nós estamos fazendo agora. Para cuidar de pessoas que eu acabei de falar, de ansiedade, depressão. Às vezes tem esse chamado. Às vezes Deus está querendo de você isso. Às vezes Deus está te chamando para uma vida matrimonial. Não que você não possa ter matrimônio na comunidade, tá? Você pode sim. Mas às vezes Deus está te chamando apenas para uma vida matrimonial. Às vezes Deus está te chamando para uma vida religiosa. Já pensou nisso? Às vezes Deus está te chamando para uma vida religiosa. O que Deus quer de você? O que Deus está pedindo de você? Né? Vamos juntos pensar. Vamos juntos pensar nisso daí. O que Deus tem para me dizer? Mas enquanto isso, gente, eu quero fazer um pedido para você. Vai comentando aqui enquanto o pessoal vai respondendo, comenta para mim de onde você está falando, qual a sua cidade, né? Qual a sua idade, qual o seu nome. Ah, eu sou o Igor, tenho 28 anos, sou de Paranacite. Ah, eu sou o Lucas, tenho 30 anos, sou de Mogi das Cruzes. Coloca aí para mim, de onde você fala, qual o seu nome, qual a sua idade. E você está comentando, e você está respondendo vocês aí no chat. Tá? Eu vou estar respondendo vocês no chat. Então, enquanto vocês vão respondendo, vocês vão comentando, vocês vão respondendo a pergunta, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, eu vou fazer uma reflexão com vocês. Tá? Sobre essa pergunta, o que Deus quer de mim, primeiro é importante saber, né, quem nós somos para Deus. Quem nós somos de verdade. E tem uma santa, toda fofinha, toda meiguinha, que eu sou literalmente apaixonado por ela, né, que diz: eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. É uma santa francesa. É uma santa francesa, né? É a irmã Santa Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Né? A minha história com Santa Teresinha, eu vou até contar para vocês, porque vai dando um tempo de vocês escreverem, né, de comentarem também, e eu vou falar aqui com vocês. A minha história com Santa Teresinha é literalmente de um apaixonamento, né? Eu trouxe a frase dela pra gente, justamente pra gente entender isso, né? Pra gente entender esse ponto aqui. Mas a minha história com ela é o seguinte: eu tinha acabado de voltar para a igreja, né? Tinha acabado de voltar para a igreja e num, num, num,
como é que eu posso falar? No grupo, no perfil de Facebook, eu vi a foto de Santa Teresinha. Aquela foto que ela tá com o cabelo amarrado, sem o hábito e tudo mais. Só que colorida. E o nome lá, eu não me atentei muito bem, mas se eu não me engano estava escrito Missionário de Santa Teresinha. Mas eu não me atentei a isso, né? E eu vi a foto dela. Eu vi a foto dela. E eu me apaixonei por aquela menina. Paixão de paixão mesmo, de casamento, de querer me casar com ela, né? E eu cheguei pro padre e perguntei, padre, a gente pode se apaixonar por uma foto? E o padre olhou pra mim e falou assim, como assim? Aí eu mostrei a foto pro padre. Aí ele começou a dar risada. Começou a dar risada, começou a dar risada. E falou assim, filho, ela é uma santa. O nome dela é Santa Teresinha. E eu falei, ah, ela é santa? Então não pode, né? E ele falou, não é assim. É que ela já morreu, não sei o que e tudo mais. Ela era religiosa e tudo mais. Então, quando eu entendi, né, que Santa Teresinha era uma santa e tudo mais, foi onde eu comecei a cuidar um pouco mais de conhecer a vida dela. Foi assim que eu conheci Santa Teresinha, né? Eu realmente tive a graça de me apaixonar pela santa, né? E hoje ela é minha santa de devoção, a santa que eu mais amo, né? A santa que cuida da minha vocação. Eu peço para ela a minha vocação, né? Eu peço para ela a vocação da comunidade, né? E é muito interessante. Agora, por que eu trouxe a frase dela? Porque ela fala assim: você é o que Deus pensa de você. Você é o que Deus pensa de você. E o que Deus pensa de você? O que Deus pensa de você? Já parou para pensar? A palavra nos diz que Deus pensa de nós. Deus fala que nós somos pedras preciosas para Deus. Deus trocaria reinos por você. Então, por isso que eu trouxe a frase de Santa Teresinha. Para Deus, você é um tesouro. Para Deus, Ele trocaria uma nação inteira por você. Uma nação inteira. Imagine a China. Imagina a China. São 1 bilhão de pessoas na China. Ele trocaria 1 bilhão de pessoas por você. 1 bilhão de pessoas por você. Por você. Se você falasse, olha Deus, eu só vou ser sua, só vou ser seu. Se a China inteira sumisse, ele daria. Ele daria. Ele daria para você. Ele faria isso. Você vale 1 bilhão de pessoas para Deus. Você vale 1 bilhão de pessoas. Você vale muito mais do que 1 bilhão de pessoas. Sabe essa criação que Deus fez? O céu, a terra, o universo, a, a, a galáxia, né? Todo esse universo, toda essa criação, Deus fez só para você. Deus fez só para você. Você vale todo esse universo que Deus criou. Com tudo que esse universo tem. Com tudo que esse universo tem. Você é uma pedra preciosa para Deus. Você é uma pedra preciosa para Deus. Agora eu quero que você já deve ter anotado o que Deus quer de você. Às vezes você anotou que Deus quer que você seja um santo profissional, que você seja um bom pai, uma boa mãe. Às vezes que você seja missionário. Mas sabe o que Deus quer de você? Deus quer de você algo diferente. Comenta aqui. Comenta aí no chat, nos comentários, o que Deus falou para você, quais são as coisas. Não anota uma coisa só não, anota tudo que você colocou, tudo que Deus te falou. Às vezes você está querendo falar pra gente que Deus falou muitas coisas para você, e é verdade, Deus falou muita coisa para você. Coloca tudo nos comentários, tudo nos comentários. E eu vou te falar uma coisa,
Deus quer que você seja tudo isso. Sim, 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 Deus quer que você seja tudo isso. Mas isso daí são apenas um meio. Isso é só um meio. Não é o que Deus quer de você. Isso daí é um meio querido por Deus, tá? Querido por Deus. Mas é só um meio. Por exemplo, Deus não quer de mim que eu seja comunidade Unos. Deus não quer de mim que eu seja casado. Esses são os meios que eu encontrei para chegar a Deus. Né? Eu ainda não sou casado, eu sou solteiro. Né? Mas eu sei que o casamento é o meu jeito de chegar a Deus. Então, quando eu encontrar minha esposa, quando eu chegar a ter um matrimônio, quando eu tiver uma namorada e buscar um matrimônio, é um meio para me chegar a Deus. Não é o que Deus quer de mim. O matrimônio não é o que Deus quer de mim. Nem a comunidade que eu fundei é o que Deus quer de mim. É um meio para me chegar até Deus. É um meio para me chegar até Deus. É um meio para me chegar até Deus. Agora, sabe o que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de você? Deus quer de mim e de você que nós sejamos santos. Meu irmão, minha irmã, Deus quer a santidade de nós. Deus quer a santidade de nós. E com isso em mente, eu te peço, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: me faça santo, Senhor. Me faça santa, Senhor. Eu desejo ser santo. Eu desejo ser santa. Eu desejo a santidade, meu Deus. Eu quero viver essa santidade que o Senhor tem para mim. Eu quero viver essa santidade que o Senhor tem para o meu coração. Eu quero essa santidade que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero essa santidade que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero essa santidade que o Senhor está providenciando na minha vida. Me faça santo, Senhor. Me faça santa, Senhor. Que nós sejamos santos, que nós sejamos santas, que nós sejamos uma nação, uma geração santa, uma geração santa. Fala para Deus. Santidade é amar a Deus. Fala para Deus: eu estou aqui, Senhor, pode me amar. Eu estou aqui, Senhor, pode me amar. Amém? Amém? Muito bem, gente. Então já vamos nos preparar para a nossa pregação. Eu vou me apresentar, né, direitinho agora. Bom, como eu falei, eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos, tenho 28 anos, sou solteiro, tenho essa vida com Deus mais profundo, depois que eu voltei do ateísmo, eu tenho essa vida com Deus desde 2014, então já são 11 anos de vida com Deus, de caminhada com Deus. E esse ano, né, 2025, a comunidade Unos faz 8 anos de sua fundação. Estamos caminhando para o nosso 10º aniversário, lá em 2027. Então, esse ano inicia um ano jubilar, um caminho de ano jubilar para a comunidade, com os nossos primeiros 10 anos. Tá? Então, vai ser uma grande alegria, espero que vocês estejam conosco nesse caminho. Já vou fazer um pedido também, tá? Vou fazer um pedido para vocês. Se abram para o que Deus fala para vocês. Às vezes vocês vão ser chamados para ser membros da comunidade Unos. Às vezes vocês vão ser chamados para ser membros da comunidade Unos. E não é uma mudança de vida tão radical. Tá? Não é uma mudança de vida tão radical. É um meio, como eu falei, para você servir a Deus. Um meio para você chegar até a santidade. Tá? É um meio. Deus pode te chamar, às vezes, a viver o celibato aqui na comunidade, mas às vezes Deus te chama para viver o matrimônio aqui na comunidade. Às vezes você que está aí tem um chamado ao sacerdócio, mas também está se encantando com o que a comunidade é.
Às vezes você pode ser um sacerdote aqui dentro. Então, se Deus te chamar, entre em contato conosco. Vai lá no nosso Instagram, @comunidade-unos. @comunidade-unos. Nos chama, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar a fazer um discernimento. Tá? Eu quero falar sobre isso com vocês. Mas vamos iniciar nossa pregação. Eu quero chamar vocês para a gente entender umas coisas. Eu não sei no seu coração. Eu não sei no seu coração. Mas no meu coração, existe um chamado, uma vontade que não preenche no meu coração. Tem um chamado que não se preenche. É um sentimento de que eu nasci para algo mais. Mas é algo que me parece oculto. Algo que você procura em vários lugares e nada te preenche. É como um buraco no seu coração. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Mas existe algo sim que pode preencher o seu coração. É algo que possa preencher esse vazio. A santidade. Santidade é a presença do amor a Deus. Então amar a Deus vai preencher você. E parece muitas vezes que a santidade é muito distante, né? Parece que a santidade é muito distante. Mas Deus é o primeiro que quer a sua santidade. E com essa ideia de que a santidade parece algo distante, eu quero falar sobre um santo que vai ser canonizado domingo agora, dia 27 de abril, depois de amanhã, que é um santo da nossa geração. Ele nasceu em 3 de maio de 1991. Para vocês terem uma ideia, ele é um santo e ele tem 5 anos mais velho. Ele é 5 anos mais velho do que eu. Só 5 anos. Quando ele morreu, eu tinha 10 anos. Quando ele morreu, eu tinha 10 anos. Eu estava vivo já. Eu tinha 10 anos. Ele morreu em 2006. Morreu em 2006. Você fala assim, um santo que morreu em 2006? Como assim um santo que morreu em 2006? Eu nasci em 96, ele nasceu em 91. Eu nasci em 96, ele nasceu em 91. Vocês estão entendendo? Santo, tá? Ele era um santo que jogava futebol. Ele era um santo que jogou Play 2, jogou PlayStation, jogou videogame. Ele assistiu Homem-Aranha. Ele assistiu Pokémon. Ele se vestiu de Homem-Aranha. Ele gravou vídeos com celular, com câmera. Mexeu na internet, criou um site. Talvez a essa altura você já sabia de que eu estou falando. Eu estou falando de Carla Cutis. Aliás, a partir de domingo agora vai ser São Carla Cutis. Daqui 2 dias ele vai ser canonizado. Daqui 2 dias. Eu estou com a fotinha dele aqui aberta. Ele de mochila, com uma roupa vermelha. Um jovem da minha época. Canonizado. Um jovem da minha época. 5 anos de diferença de mim. Morreu com 15 anos. 2006, quando eu tinha 10. Quando eu tinha 10. Santo.
Eu trouxe a história dele por quê? Porque a gente pensa que a santidade está distante. Mas como eu falei, Deus é o primeiro que quer a sua santidade. E por causa que Ele quer a sua santidade, Ele vai fazer de tudo para você ser santo. E a santidade está nas pequenas coisas, no modo como nós fazemos essas pequenas coisas. Olha o Carla Cutis. Ele jogou futebol, jogou videogame. Ele assistiu filmes do Homem-Aranha. E ele virou Homem-Aranha. E ele virou santo. Mas por quê? Porque ele fazia as pequenas coisas com amor, com santidade. Ele colocava santidade nas coisas que ele fazia. Quer um exemplo de santidade no cotidiano? Lava a louça para sua mãe. Com amor, sem reclamar. Coloca como forma de santificação. Varre a casa. Estuda bem na escola. Estuda bem na faculdade. Trabalhe bem. Faça do seu trabalho um lugar gostoso. Se você é casado, seja santo no casamento. Ser santo é uma coisa simples, mas muitas vezes a gente complica o rolê. Sabe o que é ser santo? São duas coisas. Se afastar do pecado e praticar a virtude. Isso é ser santo. Se afastar do pecado é não cometer pecados contra os 10 mandamentos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você vai fazer o quê? Você não vai colocar o futebol acima de Deus, a novela acima de Deus, as visitas acima de Deus. Você não vai desprezar a vida de oração. Não tomar seu santo nome em vão. Você não vai mentir e jurar por Deus. Você não vai prometer algo em nome de Deus, principalmente se você não for cumprir. Você não vai desrespeitar as coisas santas, os santos, a missa, não vai ficar fazendo piadinha com isso. Você vai guardar domingos e festas, então você vai participar da missa aos domingos. Ah, Igor, mas tem que ser as missas do domingo? Tem que ser a missa do domingo. As outras você pode até faltar, mas você tem que ir na missa do domingo. E dias de festa, tipo a Páscoa, a missa do Natal, solenidades. Honrar pai e mãe, obedecer os seus pais, ajudar a eles quando lhes for preciso. Não matar, não ofender ninguém, não ter mágoa de alguém, não ter ódio de alguém. Guardar a castidade, não ter sexo antes do casamento ou fora do casamento. Não passar a mão nas partes do namorado, da namorada. Não roubar, não tirar vantagem do outro. Não ser injusto com os outros. Não roubar os outros. Não levantar falso testemunho, não difamar alguém. Não espalhar fofoca sobre alguém. Não mentir. Não cobiçar a mulher do próximo. Não alimentar desejo com a mulher de outra pessoa, com o homem de outra pessoa. Não desejar alguém que não é casado com você. Principalmente se essa pessoa já tem um cônjuge. Não ver pornografia. E não cobiçar coisas alheias. Não invejar as pessoas. Não desejar o que as pessoas têm. Então, esse daqui é para vocês viver os 10 mandamentos, não pecar contra os 10 mandamentos, não cometer pecados. E você precisa praticar as virtudes. Praticar virtudes é fazer o bem. Ser uma pessoa justa. Amar os irmãos. Ser caridoso. Ser mais paciente. Ser uma pessoa mais acolhedora. Igor, isso é fácil? Isso é fácil, gente. Aliás, isso é simples. É simples. Fácil não é, porque exige esforço. Mas é simples. À medida que você vai se unindo a Deus, isso vai ficando mais simples, e mais simples, e mais simples, ao ponto de chegar ao momento que vai ser fácil fazer. Entende, então? É fácil ser santo, só que não é fácil ter a vontade de ser santo. E hoje vamos trabalhar essa vontade.
essa disposição, tá? Pega comigo a leitura, 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira carta de São Pedro, está mais para trás. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Pedro, do 1, capítulo 1, 13 a 16. Aliás, capítulo 1. Eu estava no capítulo 2. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Aliás, vamos pegar do versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 a 16. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós essas revelações que agora vos têm sido anunciadas, por aqueles que vos pregam o Evangelho da parte do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhas antes do tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui, né? Viram aqui que Deus nos mandou buscar a santidade. Está escrito em Levíticos, né? Em Levítico 11, versículo 44, em nome do Pai, e em 1 e do Pedro. Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus... Está escrito em Levíticos 11, versículo 44, e em 1 Pedro, que devemos buscar a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Devemos obedecer ao mandamento de Deus. Clemente de Alexandria, que viveu em 215 d.C., disse: como se fossem filhos da obediência, não formados antes pelos desejos que existiam na ignorância, mas segundo aquele que vos chamou, santos, e vós mesmos sois santos, em todo o procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos, porque Deus nos chamou a ser santos. Então, não é qualquer frase que Deus está falando. Ele está falando: seja santo, porque eu, seu Deus, sou santo também. Se Ele é santo, nós devemos ser santos. Igor, mas como que eu vou ser santo? Eu estou cheio de pecado. Eu pequei muitas vezes. Eu já cometi muito pecado. Deus deu uma graça para você chamada confissão. Deus deu uma graça chamada confissão. Mas eu não sou nem batizado. Deus te deu a graça de se batizar. Vai lá e se batiza. Vai lá e se batiza. Não dê desculpas. Você pode ser santo.
Você pode ser santo. Você pode ser santa. Você pode ser santa. Quando a passagem diz: cingi, portanto, os rins ou lombos do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus aparecer, ela quer dizer para você: esteja pronto. George Léo Haydock diz: os lombos da sua mente cingidos é uma metáfora para significar que eles devem viver de tal maneira que estejam sempre preparados para o céu, como as pessoas costumavam cingir suas vestes sobre si, quando estavam prestes a andar ou correr ou a empreender qualquer trabalho. Meu irmão, minha irmã, então você precisa estar pronto para o céu. Você precisa estar pronto para o céu. Você precisa estar com a vida de santidade em dia. Você tem que estar com sua confissão em dia. Você tem que estar com sua vida sacramental em dia, com a sua oração em dia. Nós temos que ter esse caminho. Nós não podemos ter nós não podemos ter uma folga. Jesus mesmo falou: não podeis vigiar um pouco quando os discípulos dormiram, quando eles estavam no Getsemane. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, no número 1533: são o fundamento da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Ou seja, essa é a vocação de todo católico. Todo católico tem um chamado, uma vocação de chegar à santidade. Você tem um chamado de chegar à santidade. Você foi chamado por Deus para isso. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós. Todos nós. Isso, o Catecismo também diz. Isso é tão verdade que o Catecismo diz: os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. O Catecismo 2013, tá? Número 2013 do Catecismo. Então não importa se você é padre, se você é bispo ou se você é leigo. O que é leigo? É aqueles que não são padres e nem bispos, tá? Ou diáconos. Você que é uma pessoa comum. Você é chamado a santidade. Não é coisa para religioso. Não é coisa para padre. É para todo mundo. E mais ainda, Deus te dá a capacidade e as condições para a sua santidade. Deus te dá as capacidades. Ele te dá primeiro os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão, a ordem, o matrimônio para a sua santidade. Ele te dá a vida de oração, é um outro caminho para você rezar, se estar próximo de Deus, crescer em santidade, crescer na vida de oração. Ele te dá a liturgia para falar com você. Ele te dá a igreja, que é uma tábua de salvação. Ele te dá o catecismo para você poder estudar. Ele te dá a Santa Missa para você poder estar unido a Ele. O catecismo ainda diz: para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo a vontade do Pai, se consagre com toda a tua alma à glória do Senhor, ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja, com a vida de tantos santos. Então, o número dos 2013 do Catecismo fala isso. Por quê? Porque ser santo é uma relação de amor com Deus. É pela vida de oração, pela recepção dos sacramentos, uma relação de amizade com Deus, uma irmandade com as pessoas, onde somos levados a evangelizar, a testemunhar com nossa vida, com nossa fé, a ajudar os necessitados, a acolher os mais fracos, acolher e cuidar dos mais fracos, ensinar-lhes a nossa fé com as atitudes e com as palavras. Então, você quer ser santo? Faça isso. Mostre para os outros a sua fé, sem palavra. Mostre com atitude. São Francisco de Assis falava: pregue, se necessário use palavras. Por quê? Porque a pregação
é mais do que palavras, são as atitudes. Então, tem uma história de São Francisco de Assis que eu quero compartilhar com vocês, que é assim. São Francisco de Assis chamou um irmão e falou assim: irmão, vamos evangelizar? Vamos pregar? Ele falou: vamos sim. E eles saíram do convento e foram para a cidade. Eles deram uma volta e voltaram pro convento. E o irmão olhou pro frei, pro padre, São Francisco de Assis. Aliás, ele não era padre, ele era leigo. Para São Francisco de Assis e disse: a gente não ia pregar? E ele falou assim: a gente já pregou. O que ele queria dizer com isso? Provavelmente, o que eles fizeram? Eles andaram pela cidade e foram ajudando as pessoas pelo caminho. Eles foram testemunhando a vida deles, a pobreza deles, sem falar. Se eles viam alguém caído, eles ajudavam a levantar. Eles sorriam para as pessoas, eles cumprimentavam todo mundo. Eles mostravam Cristo através das atitudes. Mostravam Cristo através das atitudes. Ser santo é isso. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: ser santo é mais do que estar mais unido a Cristo, né? Então ele vai dizer o seguinte: o processo espiritual tende a essa união que se chama mística, porque participando do mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, ou no mistério da Santíssima Trindade, Deus chama-nos todos a essa íntima união com Ele, mesmo que as graças especiais ou os sinais extraordinários desta vida mística somente a alguns sejam concedidos para manifestar o dom gratuito feito a todos. O que o Catecismo no número 2014 está querendo dizer? O caminho da santidade passa pela cruz. Passa pelos sofrimentos, pela renúncia, pela mortificação. Não é uma coisa que você não vai... agora eu sou da igreja, não vou ter sofrimento nenhum. Quem prega isso está pregando uma mentira. Quem pregar que se você for para a minha igreja, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais tribulação, você só vai ter glória, só vai ter glória, só vai ter vitória, só vai ter vitória, está pregando uma mentira. Está pregando uma mentira. O Catecismo vai nos dizer: não há santidade sem renúncia e combate espiritual. O progresso espiritual implica a ascese e a mortificação que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Catecismo da Igreja Católica, número 215. Então, devemos nos esforçar para nos santificar cada vez mais. Devemos nos esforçar para nos santificar. Então, você vai precisar fazer jejum, você vai precisar renunciar a algumas coisas. Né? Não é uma coisa tão assim só de oba-oba. Não é uma coisa de oba-oba. A santidade é um caminho de escolha. Você precisa escolher ser santo. Você precisa escolher a santidade. Tá? Precisa ter esse caminho. Precisa ter esse caminho. Muito bem. Meu irmão, minha irmã. Para a gente finalizar, São Gregório de Nissa diz: aquele que sobe nunca mais para de ir de princípio em princípio, por princípios que não têm fim. Aquele que nunca mais deixa de desejar aquilo que já conhece. Está no Catecismo, essa frase de São Gregório de Nissa, foi referenciado no Catecismo, número 215. Então, meu irmão, eu quero pedir para você que você faça agora neste momento. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Como nós fizemos no começo. Peça agora a Deus essa santidade. Mas peça com suas palavras. Pede que Ele te envie o Espírito Santo. Que Ele te mande esse desejo de santidade. Que Ele te mande esse desejo de ser santo de verdade. Santa de verdade. Fale com Ele com suas palavras. Eu quero ser santo, Senhor. Me dá essa vontade, essa determinada decisão. Me dê a graça de vencer os pecados. Diga a Deus quais pecados têm atormentado a sua vida. Quais pecados têm atormentado a sua alma. Qual pecado você precisa vencer.
Peça para Deus te ajudar a vencer esse pecado. Peça para Deus te iluminar como você deve vencer esse pecado. Peça para Deus, me dê a graça de crescer nas virtudes, Senhor. O que você precisa mudar? Como você quer ser? Que tipo de santo você quer ser? Você quer ser santo de quê? Pede para Jesus. Senhor, eu quero ser o santo das bailarinas, a santa das bailarinas, o santo dos skatistas. Quero ser o santo dos donos de casa, das donas de casa. Quero ser o santo dos youtubers. Do que você quer ser santo? Deixa Jesus te conduzir. Deixa Jesus te conduzir. Que você vai falando para Ele. Ele vai realizando em você uma obra nova. Ele vai realizando em você um chamado. Ele vai realizando em você um caminho. Algo novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Imaculado coração de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.